Bom dia, quase falo boa noite, acostumado em falar boa noite, mas tem sido um prazer, um privilégio enorme estar falando para vocês nessa 12ª Conferência de Jovens da Igreja Batista Manancial, e com um tema muito importante, um prazer, mas como vimos ontem, nosso fim último não deve ser o prazer. Não deve ser a felicidade, e sim uma consequência do sentido das coisas. Qual o sentido, então, de tratarmos sobre fé na era secular? Nós queremos viver a nossa fé em uma era que é secularizada. E para isso, no primeiro dia, nós entendemos os termos. O que significa fé e era secular? A fé, de forma simples, está focado na vivência, um conjunto de comportamentos deixado por Jesus e os apóstolos de coerência com as Escrituras. Muito obrigado. Agora eu tenho água aqui para dar e vender, ok? Então, nós estamos falando sobre comportamento, afinal, a fé que temos no nosso coração de crença, de adoração ao Senhor, ela é demonstrada por meio das nossas obras, do que fazemos. Então, fé está focado na vivência de acordo com os ensinamentos de Jesus. Não só de acordo, mas com a piedade, literalmente. Fruto do Evangelho, do poder do Evangelho na nossa vida. Era secular, nós vimos que não é apenas uma valorização das coisas terrenas. Porque, de certa forma, nós fomos chamados a valorizarmos as coisas terrenas. Quando vivemos o nosso dia a dia, a vida cotidiana, a vida comum, para a glória de Deus, nós estamos valorizando as coisas terrenas. Mas, quando nós falamos sobre secularismo, sobre secular, nós estamos querendo dizer sobre viver aqui na terra, o que temos que viver, negando, de certa forma, a existência do transcendente e da eternidade. Por quê? Porque acredita-se piamente que é possível formar, é possível viver e criar um paraíso aqui na terra. Então, as pessoas pensam que com a política correta, as pessoas pensam que desfrutando dos prazeres, é possível viver o paraíso aqui na terra. Então, isso que está por trás é central quando dizemos era secular. Assim também como vimos um pouco do desenvolvimento do secularismo na história, a partir do seu contato com o cristianismo. Começando com a cultura greco-romana, surgindo a fé judaico-cristã, a influência grega. Também vimos, depois de muito tempo, uma nova revolução com a reforma protestante, uma revalorização das coisas terrenas ordinárias, onde devemos fazer tudo para a glória de Deus, que também vimos que nem tudo são flores, porque ao mesmo tempo que a reforma revaloriza e dá um entendimento correto e bíblico de como vivemos aqui na terra, também surge e cresce por causa do renascimento, o epicurismo e também o racionalismo, aí tentando negar a existência de Deus e falar que nós devemos desfrutar, o que resta é buscar os prazeres e a felicidade. Ontem vimos sobre a consequência de se negar o que é transcendente e os valores eternos na sociedade e no cristianismo, levando uma sociedade pós-moderna. E vimos, por meio de uma narrativa, que se não há o transcendente que rege a existência, não há realidade absoluta, não há verdade absoluta, nem princípios universais, passando também a não existir uma moral absoluta, resultando em uma vida de incredulidade. Tudo é relativizado, e as pessoas já não conseguem mais firmar o pé no chão, porque estão vivendo sem aquilo que é sólido. Vivem em uma sociedade líquida e alguns em um cristianismo líquido. Nós vimos que um marco desse cristianismo líquido, dessa sociedade líquida, é o sentimento. As pessoas não estão preocupadas com os fatos mais. Não importa se aquilo é verídico, se é um fato ou se é uma farsa ou não. Se eu gosto, se eu me sinto bem com aquilo,
eu vou defender. É o que é a verdade para mim. Então, eles buscam os prazeres, buscam a felicidade, acima de qualquer coisa. E hoje, nós vamos ver sobre a vivência da fé, conforme 2 Timóteo. Podem ir abrindo a Bíblia em 2 Timóteo 3. Mas antes de lermos, eu quero passar por alguns versículos. Romanos 1 diz: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Provérbios 4 diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Mateus 6: porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. 1 Samuel 16: o Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. 1 João 3: esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Filipenses 1: esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Tiago 4 diz: adúlteros ou infiéis, vocês não sabem que a amizade, e aqui a palavra literalmente amor com o mundo, é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo, amante do mundo, faz-se inimigo de Deus. Não é só um pedacinho, ou apenas um dos testamentos, mas em toda a palavra de Deus há um chamado para cuidarmos do nosso coração, cuidarmos dos nossos amores. Até porque a dinâmica observada é de que nos movemos em direção àquilo que amamos. E o que amamos é demonstrado por meio do que fazemos. Nem sempre do que afirmamos amar, ou do que pensamos amar, mas nossas ações demonstram onde está o nosso coração. Até aquelas ações que fazemos tentando enganar. Onde está o seu coração? O que você tem amado? Suas ações demonstram mais um amor pelo presente século ou pela eternidade? Seu coração anseia por qual reino? Um reino no aqui e agora, um paraíso nesse tempo? Ou anseia pelo reino de Cristo consumado e perfeito que já foi inaugurado? Igreja, ao olharem para a sua vida, o que afirmarão sobre aquilo que você ama? O nosso amor, ou melhor dizendo, porque nós amamos, revela também que somos transcendentes. Nós podemos mudar um pouco as perguntas. O quanto sua vida revela ou reflete a sua transcendência? Qual tem sido o valor demonstrado por meio do que você faz? Nossos atos têm sido focados em construir o paraíso aqui, o verdadeiro reino, ou no verdadeiro reino, que aponta para uma realidade além daqui. Temos tomado posse da eternidade, como vimos no primeiro dia? Ou tomamos posse do que termina logo ali? Com isso, eu quero ler 2 Timóteo 3, dos versículos de 1 a 9. A palavra do Senhor diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis,
Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto poder. Foge também destes. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Oremos. Senhor meu Deus, nós agradecemos ao Senhor por Tua palavra e pedimos o auxílio do Teu Santo Espírito para iluminar e nos dar esclarecimento sobre a verdade. Nós buscamos a verdade, buscamos o Senhor e queremos viver isso. É no nome do Senhor Jesus Cristo que oramos. Amém. Paulo sabe que está perto do fim da sua carreira. Nós sentimos na sua escrita um tom de despedida. Nero está perseguindo a igreja, autorizando mortes e inúmeras prisões, e diante deste quadro, Paulo está preocupado com Timóteo e sua perseverança no Evangelho. Essa é uma carta, não uma epístola, é mais pessoal, e escreve não porque tinha medo do Evangelho parar. Esse não era o motivo. Ou da igreja desaparecer, porque Paulo sabia que quem sustenta a igreja e cuida do avanço do Evangelho não são as pessoas, e sim Deus. Mas escreve por causa de Timóteo. Por quem ele era. Pelo que ele tinha que fazer, pelo que ele tinha que priorizar. Paulo sabia que o jovem Timóteo necessitava se aperfeiçoar em muitas coisas por causa daquilo, do desafio que é viver com os homens dos últimos dias. E quando lemos aqui, vocês percebem o que esses vícios demonstram para nós? Homens que amam o presente século de tal forma que não se preocupam e nem vivem como se existisse algo além do aqui e agora. A realidade é imanente para essas pessoas, é apenas isso. No entanto, Paulo começa essa carta mostrando exatamente o contrário. Olha como que Paulo começa. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Esse termo, sim, em Cristo Jesus, aparece 7 vezes nessa carta, para mostrar que estar em Cristo é o oposto desta imanência, deste mundo fechado. Porque estar em Cristo implica necessariamente em uma transcendência da nossa parte. Na realidade, estar em Cristo implica em um estilo de vida novo e coerente com quem Ele é. Afinal, não é isso que Colossenses 3 fala? Que cantamos um pouco aqui? Que se vocês ressuscitaram com Cristo, ou seja, já que vocês ressuscitaram com Cristo, busquem as coisas do alto. Pensem nas coisas do alto. Onde Ele está. Onde Cristo vive. E ele fala ali também sobre a nossa união com Cristo. Ou seja, se somos unidos a Cristo, Cristo está no céu, nós devemos pensar nas coisas celestes. Porque nós temos essa união com Cristo. E quando Cristo for manifestado, nós também seremos manifestados. E é por causa disso que nós podemos fazer morrer a natureza terrena. Aquilo que são os vícios
do velho homem que já foi tirado, escravo dessa natureza terrena. Porque agora nós somos novas criaturas em Cristo Jesus, que se refaz para o pleno conhecimento em Cristo Jesus. E no versículo 11 ele fala, porque Cristo é tudo em todos. Nossa união com Cristo demonstra que não somos somente daqui. Nós temos uma transcendência. O ponto central de Paulo aqui em 2 Timóteo não é apenas o Evangelho, mas que o Evangelho está em uma pessoa. Portanto, aquilo que o ser humano tanto anseia, o prazer, a felicidade, o amor, o sentido, nunca deve ser algo que vamos buscar, mas devem ser resultado de buscarmos a pessoa de Jesus Cristo. Paulo estava preocupado então com Timóteo e a igreja, e precisava instruir que a vida em Cristo é diferente da conduta dos homens nesses últimos dias, e precisa ser vivida com afinco. E a pergunta que salta para a gente é, por que Paulo se preocupava com Timóteo? A ponto de escrever uma carta pessoal a ele. Então vamos ver um pouquinho de quem é Timóteo. 1 Timóteo 4,12. 1 Timóteo 4, versículo 12. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Alguém inclinado, propício a ser desprezado pela sua idade. Mas Paulo fala ser padrão não é para jovem ou idoso, criança. Ser padrão é para todos que estão em Cristo, não importa a idade. 1 Timóteo 5, versículo 23 diz: não continues a beber somente água, usa um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Timóteo era alguém que tinha frequentes enfermidades. Provavelmente uma doença causada pelo nervosismo, ansiedade, algo estomacal, refluxo, azia, ou algo do tipo. Mas era alguém que sofria com enfermidade. 1 Coríntios 16. Versículos 10 e 11. Paulo escrevendo para Corinto e diz: e se Timóteo for, vede que esteja sem receio entre vós. E a palavra aí é literalmente medo. Que ele não tenha medo entre vocês. Porque trabalha na obra do Senhor como também eu. Ninguém, pois, o despreze. Mas encaminhai-o em paz, para que venha ter comigo, visto que o espero com os irmãos. Novamente, inclinado, propício ao desprezo, costumeiramente medroso. Timóteo. 2 Timóteo 1, versículos 7 e 8. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do teu testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Inclinado à covardia e à vergonha. Meus irmãos, Timóteo, com toda a sua fragilidade, que pode ser comum a alguns de nós, estava em Cristo. E Paulo sabia disso. Por isso ele instrui para fortificar Timóteo. Porque a força está naquele a quem somos unidos. O Evangelho não é confiado a pessoas que se acham poderosas ou que acham que possuem algo a oferecer. O Evangelho é para os que sabem da sua fraqueza, mas estão em Cristo. Estar em Cristo é o que nos faz viver a fidelidade. E voltando ao capítulo 3, Paulo alerta
Saiba, porém, isto. Havia algo que Timóteo deveria saber, que ele deveria prestar atenção e que nós também, que é que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Ao olharmos essa expressão, últimos dias, não devemos pensar puramente em algo que vai acontecer mais para frente, mas se refere a algo que já foi inaugurado e se estenderá até o futuro, até a volta do Senhor. O autor aos Hebreus, no capítulo 1, diz: havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Quem inaugura os últimos dias é Jesus Cristo. E esses eventos dos últimos dias começam com a primeira vinda de Jesus. Esses últimos dias que Timóteo estava vivendo, e nós estamos vivendo, é marcado por um tempo de dificuldade. Mas dificuldade, a palavra difícil aqui, é uma palavra branda para o que essa palavra realmente significa. Essa palavra é literalmente designada em sua raiz a fúria do mar. Algo incontrolável para os homens. Pense não só na agitação do mar, em ondas grandes, mas em alguém dentro do mar lutando contra essa fúria do mar, sem conseguir pegar em algo, porque tudo é líquido. É tenebroso, é sufocante, é desesperador. Então são tempos tenebrosos, é um tempo sufocante e desesperador. E diante dessa realidade, outra pergunta salta do texto para nós: por que esses dias são tenebrosos? A resposta está nos versículos seguintes, do versículo 2 ao versículo 5. Estamos vivendo dias tenebrosos por causa das pessoas dos últimos dias. Por causa das pessoas dos últimos dias. E nós temos então 19 atitudes, 19 vícios. E o ponto central desses vícios, o que levam as pessoas a serem viciosas, transformando em dias tenebrosos, é o amor deturpado, o amor mal direcionado. Olha aí, egoístas, avarentos, jactanciosos. A palavra egoísta aí é literalmente amantes de si. Tudo que você vê de vermelho aí, menos o relação com a família, quer dizer amor, ok? Amor. Então, ele começa já falando que esses homens são amantes de si. Ou seja, eles são egoístas. Eles fazem tudo pensando em si. Eles se movem por causa de si. Mas eles também são avarentos. Ou seja, amantes da prata, do dinheiro. E por serem amantes de si, por ter já o seu amor deturpado e mal direcionado, eles são arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados. E aí essas palavras têm relação com a família. Essa palavra desafeiçoado é literalmente sem amor natural. A palavra aí é de estorguel, um amor familiar. Eles são implacáveis. Essa palavra também diz muita coisa sobre os homens dos últimos dias, que é mais ou menos assim: eles são irreconciliáveis. Não dá para tratar com essas pessoas. Não dá para se conciliar com eles. Eles são caluniadores, não têm domínio de si, são cruéis, não amantes do bem, ou seja, são inimigos do bem. São traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres, ou seja, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Amam os prazeres mais do que a Deus. Por serem amantes de si, amam o dinheiro, não amam o bem, e amam mais os prazeres do que amam a Deus.
E é incrível, porque tem lugar para amar a Deus aí, não tem? Mas para essas pessoas, o amor a Deus é só mais um amor. O amor a Deus não é aquele amor que é base e guia para os outros amores. Como falamos ontem, há muitos que são fãs de Deus, mas poucos discípulos, poucas testemunhas, poucos seguidores. O mais chocante para mim não são nem os vícios em si. O mais chocante para mim não é nem saber que essas pessoas amam de forma errada, têm um amor mal direcionado. O mais chocante para mim é que essas pessoas não surgem como inimigos declarados do Evangelho e de Deus. Olha o que diz no versículo 5. Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. Os últimos dias são de tempos tenebrosos, por causa dos homens que possuem seus amores tortos, mal direcionados, que vêm em formato religioso. Eles se apresentam, muitas vezes, como piedosos. Paulo está nos mostrando que o verdadeiro perigo não está com os que abertamente se declaram inimigos de Deus. Como vimos também ontem que Jesus já falou isso. Que a marca do relacionamento do mundo para com seus discípulos seria o ódio. Porque odeiam a Jesus, logo odeiam também os discípulos de Jesus. Isso para a gente já era certo. Mas o perigo está com os falsos. Com os falsos. Meus irmãos, muitos desses homens entram em nossas igrejas, sentam-se em nossos bancos. Alguns se dizem e aparentam ser nossos irmãos, ceiam conosco, participam das programações, mas, como diz aqui, é só aparência. O coração não ama Cristo, não quer que Ele seja o Senhor da vida, aquele que reorienta e reconcilia o nosso coração com Deus. Esses amam apenas a si. E olha o que ele diz: aparentam piedade, mas negam o poder. Negam o poder. Nós devemos pensar sobre isso. Nós devemos pensar sobre a nossa vida com Deus. Será que a nossa vida nega o poder transformador do Evangelho? Essa piedade dessas pessoas é uma piedade falsa, porque não revela de fato o poder do Evangelho. Muitas igrejas sofrem com um cristianismo raso, ou como vimos, um cristianismo líquido, que é consequência de uma sociedade também líquida. Não há solidez no que crê, e cedo ou tarde seus corações descalibrados são revelados, e não permanecerão no caminho. Não há perseverança nestes. Ele diz aí no final do versículo 8, são homens de todo corrompidos da mente, réprobos contra a fé, ou seja, a fé foi reprovada. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Uma hora ou outra, estes que se dizem piedosos, mas não são de fato, serão revelados. Esses que são rasos, vivem marcados por características peculiares. Nós podemos ter, por exemplo, pouco conhecimento das Escrituras, não ter convicção doutrinária. Há também uma perda do senso de pertencimento da igreja local,
pouco comprometimento com a igreja local, ou seja, não serve. Alguns mudam muito de igreja, não permitindo profundidade relacionamental. Não investem tempo, serviço e vida na obra. Tem um relacionamento com Deus vazio, definido por jargões. Deus é tudo. Deus é o Senhor. Eu amo a Deus. Deus é amor. Mas não tem vivência. Não tem experiência com Deus real. O secularismo, quando se perde a realidade da eternidade, e as pessoas focam em construir um paraíso, um reino no aqui e agora, sem tomar posse dessa eternidade que negam. O secularismo resulta numa sociedade contrária ao transcendente. Uma sociedade que busca os prazeres terrenos e passageiros, que adentram muitas igrejas, transformando-as em igrejas rasas e mais preocupadas com algum reino presente do que com o reino do nosso Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro reino. Porém, Paulo não quer apenas que Timóteo e nós saibamos disso, que existem esses homens dos últimos dias, que serão tempos tenebrosos. Não está aqui apenas para sabermos. Ele quer que tenhamos um estilo de vida que nos previne de descalibrarmos o nosso coração ao amor vicioso, e que nos ajuda a combater tais atitudes e revelar quem são essas pessoas que vivem assim. Porque quando a gente anda na fé, nós revelamos pessoas que vivem contrário à fé. Porque só se sabe que algo é trevas quando há uma luz para mostrar. Então, quero destacar com vocês o ponto central dessa carta para vivermos nesses últimos dias que são marcados por um estilo de vida secular, e explicar o que significa esse ponto central. O ponto central é: guarda o bom depósito. Capítulo 1, versículo 14. Guarda o bom depósito. Mas o que seria isso? O que seria o bom depósito? O bom depósito pode ser também o Evangelho, mas não apenas a mensagem do Evangelho, mas tudo aquilo que implica a vida do Evangelho. É a mensagem do Evangelho, é o poder do Evangelho na nossa vida, é a transformação, é como nós agimos de acordo com o Evangelho, o que chamamos de piedade. É tudo aquilo que faz o Evangelho ser manifestado. Então, guarda o bom depósito. E guardar, nós sabemos que não é simplesmente pegar, colocar dentro de um baú, trancar 7 chaves. Não é isso. Guardar é quase sinônimo de obedecer. É quando interiorizamos uma certa mensagem a ponto de termos no nosso coração uma vida coerente com isso. Uma vida coerente com essa mensagem. Então, viva de acordo com o Evangelho. Viva de uma forma que manifeste o Evangelho. Guarde o bom depósito. Nós vemos, por exemplo, Deus falar para guardar os estatutos dele. Nós vemos também: guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. E nós vamos ver agora uma explicação do que é guardar o bom depósito. Primeiro, para guardarmos o bom depósito, nós precisamos manter viva a chama do dom de Deus que está em nós. Capítulo 1, versículo 6. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom, ou mantenha viva a chama do dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Aqui está um chamado ao amor, a paixão pelo Evangelho e o Deus desse Evangelho. Quando nos convertemos,
Parece que essa paixão por Deus e seu Evangelho está incendiando o nosso ser. Com o tempo, muitas pessoas deixam a chama ir se apagando. Você quer guardar o Evangelho? Comece cuidando das paixões do teu coração, para que a paixão maior se mantenha viva. E isso, quando ele fala sobre manter viva, acesa a chama do dom de Deus, ele também está falando um quase sinônimo de serviço, de servir. O dom que Deus nos deu, a capacidade que Deus nos deu por meio do Espírito Santo, que Jesus Cristo conquistou quando foi aos céus, é para servirmos e nos mantermos com a chama acesa quando usamos este dom. Quer manter a chama acesa da capacidade de Deus na sua vida? Sirva. Coloque em prática. Porque Deus nos dá aquilo que chamamos de dom ou a capacidade para nós servirmos uns aos outros, para nós edificarmos a igreja. Não só manter viva a chama do dom de Deus que está em você, mas também precisamos ter convicção do Evangelho. Olha o que diz, versículo 8 a 12. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado e pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Nós temos essa convicção que Paulo tem do que é o Evangelho, de saber qual é o poder do Evangelho e de quem guarda o bom depósito. Ao mesmo tempo que ele fala, guarde o bom depósito, ele fala que ele sabe, que ele crê que Deus é poderoso para guardar o depósito dele até aquele dia, até o dia final. Meus irmãos, saber é diferente de ser convicto. Saber é diferente de ser convicto. Uma ilustração que eu tenho disso, é até um pouco engraçada, é do exame doutrinário que nós fazemos no seminário, no último ano. Nós sentamos em frente a 3 professores e somos bombardeados de perguntas sobre doutrina, sobre a fé, e nós respondemos. E muitas vezes nós respondemos com convicção, ou pelo menos aparente convicção. E aí o professor, ele simplesmente pode fazer assim: você tem certeza? Isso já quebra muitas pessoas, muitos alunos. Porque era aparente convicção, mas essa pergunta fez, na verdade, diferenciou o saber de ser convicto. Nós precisamos ter convicção. E ter convicção envolve conhecer a ponto de viver. Conhecer a ponto de viver. Não apenas manter viva a chama do dom de Deus que está em você, ou seja, servir a Deus, não apenas ter convicção do Evangelho, mas também manter o modelo da sã doutrina. 13. Mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com amor que está em Cristo Jesus.
Isso aqui é muito importante, principalmente para os nossos dias, que tem excesso de informações disponíveis. As pessoas escutam várias mensagens, e para elas é tudo muito legal, tudo muito bom. Parece que eles não possuem um modelo de doutrina para comparar e saber se aquilo que ouve é saudável ou não. Então, quando a gente fala manter o padrão das sãs palavras, é como se a gente tivesse literalmente uma caixinha que tudo aquilo que a gente escuta, lê, vê, a gente coloca dentro dessa caixinha para saber se está mesmo nos moldes da sã doutrina, das sãs palavras. Nós precisamos disso. Nós precisamos manter viva a chama do dom de Deus que está em nós. Nós precisamos servir, nós precisamos ter convicção do Evangelho, nós precisamos manter o modelo da sã doutrina. Nós precisamos entender que guardar também é transmitir. Olha o que o versículo 2 do capítulo 2 diz. E o que de minha parte ouvistes, também, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos, para instruir a outros. Guardar é transmitir. Nós vemos também em Deuteronômio 6, quando Moisés está dando seu discurso ao povo, antes de entrar na terra prometida, ele fala lá para eles guardarem os estatutos, os mandamentos, e logo em seguida fala para transmitir, ensinar isso aos filhos. Guardar é transmitir. É ter certeza que a próxima geração tem também o modelo da sã palavra. Está guardando o bom depósito. Além disso, é participar dos sofrimentos a favor do Evangelho. Olha o que diz no versículo 3 do capítulo 2. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Quem está em Cristo está pronto para sofrer por Cristo. Não se engane. Querer exaurir, tirar, acabar deste mundo a dor, o sofrimento e provações é uma marca de uma teologia secularizada. Se for necessário, morreremos pelo Evangelho. Amém? Ok. Morreremos pelo Evangelho. Não negocie o Evangelho. Não negocie os valores eternos. Não negocie. Timóteo, aquele jovem meio medroso, meio doente, propício ao desprezo, foi preso anos mais tarde e foi provavelmente um martírio do Evangelho. Ele se tornou alguém poderoso no Evangelho. Estar em Cristo pode evidenciar e vai evidenciar as nossas fraquezas. Mas é só assim que viveremos o poder de Deus transformador do Evangelho. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Que Evangelho poderoso, que requer nossa participação nos sofrimentos que fazem parte do que são do exército de Cristo Jesus. Manter viva a chama do dom de Deus que está em você, ter convicção do Evangelho, manter o modelo da sã doutrina, guardar é transmitir, participe dos sofrimentos a favor do Evangelho. Observe e imite bons exemplos de piedade. Quanto tempo gastamos olhando e mexendo com coisas que não possuem valor eterno? Ouvindo pessoas que negam a transcendência e se preocupam só com aqui e agora. E quanto tempo gastamos ouvindo, observando pessoas que são exemplos de fidelidade, de santidade? Quantos irmãos sábios nós temos na igreja para olharmos, nos espelharmos, imitarmos, porque a sabedoria deles revela que eles estão no padrão deixado por Cristo e os apóstolos.
estão na fé. Por exemplo, nós veremos hoje à noite sobre o que Paulo fala de ser de meus imitadores e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Quanto tempo gastamos observando pessoas que são modelo e observando pessoas que não são modelo? Não se engane, nós somos seres altamente influenciáveis. É por isso que nós devemos observar pessoas com bons exemplos de piedade. Ele diz também para a gente permanecer nas Escrituras, no que ela revela. Versículos 14 e 17, do capítulo 3, tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de quem fostes inteirado, sabendo de quem o aprendestes, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Principalmente por causa da característica dessa palavra. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para a fé, para toda boa obra. E por último, transborde a palavra. Não é apenas nos enchermos da palavra, é transbordar isso com a vida. Ele fala no capítulo 4, para ele pregar, repreender, exortar, sendo paciente e com doutrina coerente, doutrina visível. Aquilo que nós temos que fazer como igreja, exortar os outros, aconselhar uns aos outros, amar uns aos outros, não pode ser da forma que nós achamos que deve ser. Tem que ser baseado na sã doutrina, na palavra de Deus, nessa Escritura que é inspirada por Deus e útil para a educação, para a repreensão, para o ensino, para a correção. Nós devemos continuar nesta palavra, transbordar isso. Eu lembro aqui de Colossenses 3, versículo 16 ou 17, se não me engano, que diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Ou seja, estamos tão cheios a ponto de transbordar isso. Tanto que em seguida ele fala, instruir uns aos outros, aconselhar uns aos outros, cantem hinos, salmos, sejam agradecidos. Nós devemos nos encher, não para ficarmos cheios, mas para manifestarmos a palavra de Deus. Guardar o bom depósito, de certa forma, envolve tudo isso. Envolve tudo isso. Eu queria concluir dizendo, primeiramente, priorize o que tem valor eterno. Eu sei que eu estou batendo muito neste ponto, mas é para guardar mesmo, para isso ficar inculcado em vocês. É legal, muito prazeroso fazermos nossos gostos, assistir influenciadores diversos, seja de moda, política, de comédia, futebol, séries, filmes, jogos, engajamento em redes sociais, finanças. É prazeroso, não é? Jogar futebol, fazer algum esporte, ou virtualmente também. É prazeroso para alguns fazer academia e exercícios. Mas é bom para o corpo, a gente sabe disso. É bom comer o que gostamos, beber o que gostamos, uma coquinha bem gelada. Nós sabemos que existem prazeres nesta vida que nos dão felicidade, nos dão êxtase. Mas a pergunta que devemos fazer é: qual o sentido disso? Ou, mudando um pouco, vale a pena? Vai valer a pena para o que há de vir? É lógico, não deixem de comer ou beber água, porque senão o que há de vir vem antes, né?
mas a gente precisa entender o sentido e o valor daquilo que fazemos. Nós damos o valor por meio do sentido. Por meio do sentido. Outra pergunta: o quanto temos gastado nossas forças nessas coisas? O quanto temos gastado nossas forças nas coisas terrenas e não sobrado forças para exercitarmos a eternidade nesses últimos dias? Estamos com um estilo de vida que prioriza a nossa perseverança? Será que é isso? Que nós estamos priorizando a nossa perseverança de acordo com o que nós estamos vivendo? Isso é muito interessante. Porque, às vezes, nós trabalhamos tanto. Não, eu tenho que dar sustento para minha família. É verdade. Mas, depois não tem forças para servir ao Senhor na igreja. Não que você não sirva no trabalho, você serve também com o trabalho. Mas e a igreja e a família? O que tem importado para nós? Com que temos gastado nossa vida, nossas forças? Porque nossas forças vão minando, vão acabando, não temos mais a mesma energia como antigamente. Será que estamos como Paulo que diz, prosseguindo para o alvo, o prêmio da soberana vocação em Cristo, que não é apenas a ressurreição do corpo, para termos um corpo glorificado, mas também é uma ressurreição para estarmos eternamente na presença de Deus. Então esse prêmio diz mais sobre a eternidade na presença de Deus. Será que nós temos pensado nisso quando vivemos aqui? Meus irmãos, mantenha o alvo definido. Tenha a convicção que o Evangelho é sobre Jesus, a quem estamos unidos. Que Ele sempre será o único capaz de saciar os nossos desejos, os prazeres, a falta de sentido da nossa alma. Nós não precisamos de prazer. Escute bem isso que eu vou falar. Nós não precisamos de prazer, de felicidade, reciprocidade. Não de forma imediata. Nós precisamos de Jesus. E com Ele está o sentido, a felicidade, o prazer, o amor corretamente direcionado, não esses amores aqui viciosos. Então, para nós finalizarmos, busque Jesus Cristo. Busque Jesus Cristo. Guardar o bom depósito é buscar Jesus Cristo. Busque viver conforme a sua cidadania nele, mostrando que a nossa pátria está no céu. E é isso que nós veremos hoje à noite, em Filipenses. Que temos que viver de modo digno da nossa cidadania, como igreja. Como igreja. Vamos orar. Senhor meu Deus, nós agradecemos ao Senhor por Tua palavra e pelo poder da Tua palavra e do Teu Evangelho. Nós agradecemos ao Senhor pelo bom depósito que temos que guardar, obedecer, seguir. E Te rogamos, porque precisamos da ajuda do Teu Santo Espírito para isso. Mas em Cristo Jesus, nós temos já uma cidadania celeste. Nós temos já um modo de vida que prioriza e manifesta a eternidade no aqui e agora. E nós não queremos ter esses amores viciosos, como os homens dos últimos dias, que causam um tempo tenebroso. Nós queremos viver aquilo que Paulo fala para Timóteo viver, mesmo que nós tenhamos que estar juntos e convivendo juntos, coexistindo juntos com os homens dos últimos dias. Mantenha a nossa chama viva, acesa, do dom que o Senhor nos deu.
Nos ajude a guardarmos o bom depósito, a sermos fiéis até o fim. Precisamos, Pai, disso e queremos isso, viver a nossa fé em meio a tanta incredulidade. É no nome do Senhor Jesus Cristo que oramos, que amamos. Amém. Bom, chegamos ao fim da primeira parte do nosso terceiro dia é o último dia, né? Infelizmente está acabando nossa conferência de jovens, mas tem sido uma bênção estar aqui com o pastor Weber, seus ensinamentos, a forma que tem exposto os ensinos e a própria exposição da palavra. Agradecemos mais uma vez. E lembrando que hoje à noite a gente vai recolher uma oferta para a irmã Leidinha, né? Que são destinadas à prótese ocular que ela vai adquirir, né? Então, serão duas formas de doação, pode ser em dinheiro sem envelope, então colocar o dinheiro no gasofilácio sem o envelope, ou via Pix, colocando aquele 1 centavo ao final do valor, se é R$50, é R$50,01, R$10,01, para que a irmã da tesouraria possa identificar mais facilmente os Pix que estão chegando e possa ser adicionado à questão da necessidade da nossa irmã. Amém? Deus nos abençoe, tenham um bom dia e logo mais espero todos aqui para o segundo momento do nosso último dia, às 18h30. Deus abençoe, irmãos. Bom dia.